Oi, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente continua a nossa aula sobre jornal e notícia. E hoje nós vamos falar especificamente da notícia. Bom, o que é uma notícia? Já falei na aula passada que ela está ligada a fatos. E são, então, fatos do dia anterior ou do mesmo dia que aparecem no jornal, numa revista, na televisão, na internet. Dependendo do lugar, ela aparece de uma forma mais rápida, por exemplo, na internet, quase que imediata, no jornal no dia seguinte, e a revista, então, depende muito da periodicidade da revista. Tem revistas semanais, tem revistas mensais, então depende disso para elas aparecerem. Vamos trabalhar um pouquinho então com essa questão. Onde tem notícia? A gente tem notícia no rádio, na internet, a gente tem na televisão, a gente tem, por exemplo, nos grandes jornais. São lugares em que a gente vai encontrar notícias. Então, é um tipo de gênero que nos acompanha a vida inteira em vários lugares, tá? Então, isso é importante, vocês têm muita clareza. Quando eu falei que ele é um tipo de texto também que tem um cunho narrativo, é porque ela tem personagens, ela tem fatos que estão desenvolvidos no que a gente chamava na ficção de enredo, ela tem um tempo em que acontecem as coisas, ela tem um espaço, né? Uma cidade, um bairro onde acontece alguma coisa da notícia. A notícia, ela tem também uma divisão, assim como o jornal, que é o título e o subtítulo, que dependendo se for na primeira página ou se for a principal notícia daquela página, ela é chamada de manchete. Ela tem o lead em português, L-I-D-E, ou no inglês, vocês vão ver que vai aparecer as duas formas para a gente hoje. Pode ser L-E-A-D, né, de liderar, de conduzir, que é o primeiro parágrafo do texto. A gente tem o corpo do texto, que são as demais informações. A gente pode ter, como a gente já viu, fotos, imagens, legendas que acompanham. Aqui do lado a gente vê um exemplo. Ó, a gente tem o título, a gente tem um subtítulo para a notícia, a gente tem uma foto e essa foto veio acompanhada de uma legenda e está indicando aí para a gente o primeiro parágrafo com. Nessa outra notícia aqui, a gente tem ainda mais explicações. Ó, o título, qualidade no ensino, o subtítulo, ETEC, faz matrículas para 6 cursos técnicos no Campo São José, do Grupo Unisal. A gente tem o lead, que eu falei, que é o primeiro parágrafo. Ó, 6 dos 10 cursos oferecidos, as matrículas estão abertas e por aí vai. E aí o que vem depois, que a gente chama corpo do texto. Neste caso aqui, olha, eu tenho o crédito da foto, que é, aqui no caso, é uma foto de divulgação da própria ETEC. A gente tem a própria foto, a legenda da foto, que aqui é Laboratórios Modernos, aula no Laboratório de Mecânica, e a gente tem um que a gente pode chamar de olho. O olho e o subtítulo, então, se a gente já tem um subtítulo, o subtítulo também algumas vezes é chamado de olho. Aqui eu estou chamando ele de subtítulo, e aqui, porque aqui a gente tem esse outro olho. E aqui a gente tem um outro quadro, né, de informação. Ele é a parte da notícia. Mas vejam que ele está relacionado a ela. Aí, o que a gente pode dizer da estrutura básica dessa notícia? Então, como ela vai ser estruturada? Lembra das perguntas que eu falei? Ó, elas estão aqui. E elas normalmente são organizadas assim. No primeiro parágrafo, normalmente a gente apresenta o quem, o que, o onde e o como. Desculpa, o quando. O como e o porquê podem também aparecer aqui no primeiro parágrafo do lead. Mas o corpo da notícia, normalmente, ele vai retomar essas questões todas para explicar o como aconteceu e o porquê aconteceu de um fato. A gente vai ver daqui a pouco. Como eu falei, ó, pode estar escrito em inglês ou em português. O lead, então, ele significa liderar, conduzir. Ele normalmente é a primeira parte da notícia e ele é formado
pelas essas perguntas que a gente falou, que são as básicas, 6 perguntas básicas. O que aconteceu, com quem, quando, onde, como e por quê. Bom, qual é a origem do lead? A origem é muito antiga. Ela vem desse aparelho chamado telégrafo, né? O que os repórteres faziam? Eles estavam lá do outro lado do mundo, por exemplo, noticiando uma guerra. E eles tinham que enviar o texto para ser publicado. Então tá lá, sei lá, na Europa, vamos pensar, e ele tinha que mandar para o Brasil, ou tinha que mandar para os Estados Unidos. Aqui no caso a gente está falando de uma guerra dos Estados Unidos, então está lá no sul do país e tem que mandar para a capital a notícia. Então o que eles faziam? Eles faziam uma espécie de resumo da notícia para enviar, né, essas notícias curtas, porque elas eram enviadas pelo telégrafo. Posteriormente, essas perguntas que estão aqui, elas foram, é claro, ganhando mais forma do que nesse momento aí. Então, elas foram aumentando. E conforme aumentando, a gente foi usando um sistema que a gente vai ver daqui a pouquinho, que a gente chama de pirâmide invertida. Bom, quais são as principais perguntas? O quê? O que aconteceu? O que foi dito? Quais são os fatos? Normalmente é a pergunta mais importante porque é o fato principal da notícia. Depois, com quem aconteceu, ou quem fez, ou com quem veio, quem disse, quem está na situação, né? É a personagem, né? É o protagonista, é a pessoa com quem acontece. O como é como se desenvolveu, como é que ele foi, em que circunstância, como que aconteceu aquele fato que está aqui na pergunta mais importante. Depois o quando, em que dia, em que horário, quando que aconteceu esse fato? Foi ontem? Foi a semana passada? Ou vai ser amanhã que vai acontecer? Também pode ser. E onde? Ah, foi no meu bairro, foi na minha cidade. Não, foi lá nos Estados Unidos, foi, sei lá, na Itália. Onde que aconteceu isso? A gente pode, então, essas perguntas são as perguntas que vão determinar aí o principal. Faltou aqui o porquê, porque ocorreu. Nem sempre a gente sabe o porquê. Uma pessoa mata a outra, nem sabe, a gente sabe porquê, né? Mas é uma possibilidade se a gente souber de colocar também o porquê. Bom, aqui de novo, o que, para a gente não esquecer, é o fato em si, é o acontecimento, é o mais importante. O quem é com quem aconteceu, né? É o sujeito envolvido. O quando é o tempo, né? Foi ontem, foi hoje, para dar mais precisão, para garantir a fidelidade, fidelidade do texto, o texto ser fidedigno com o que está sendo dito, né? Que a gente possa ir lá e verificar se é verdadeiro. Onde aconteceu, a gente está falando aqui de localização, realmente. Ah, foi em Mogi das Cruzes, foi em São Paulo, foi em Brasília, foi na Flórida, onde aconteceu o fato. O como, de novo, é a maneira com que aconteceu, normalmente é no corpo da notícia que ele vai estar, porque ele vai esclarecer o que aconteceu, dizendo como, né? Dizendo aquele fato aconteceu de que forma. E o porquê, que eu falei que nem sempre tem, porque nem sempre a gente sabe, mas ele vai dizer quais foram os motivos, as causas que levaram àquele fato. Então, estas são as nossas perguntas principais. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Garoto viaja de Honduras a Nova York em busca do pai. Então, aqui a gente tem o título, aí a gente tem um subtítulo. Edwin Sablon, de 13 anos, perdeu mãe, irmão e avó na passagem do furacão Mitch. Aí aqui já está até indicando para a gente, ó, da onde sai a notícia. Saiu de Nova York. Só e desorientado, viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus, o garoto hondurenho Edwin Daniel Sablon, de 13 anos, saiu de Honduras e atravessou a Guatemala e o México até chegar a Nova York, onde vive seu pai. A odisseia de Edwin, que lembra a de Huckleberry Finn, personagem do escritor Mark Twain, ou a de Josué, o garoto do filme Central do Brasil, começou em 22 de maio
na cidade hondurenha de São Francisco de Iojoa. Nossa, que palavra difícil. Bom, aqui vocês vejam que a gente tem as principais informações. O que aconteceu? Olha, o menino de 13 anos saiu de Honduras, atravessou a Guatemala e o México para ir para Nova York encontrar o pai dele. Certo? Então, essas são as informações principais. Onde aconteceu isso? Olha, aconteceu nesses 3 lugares, mas a informação está saindo agora de Nova York para a gente. Quando aconteceu? Olha, aconteceu no dia 22 de maio, mas ainda estava ocorrendo no momento em que foi publicada essa notícia. Tá? Então, a gente tem aqui no primeiro parágrafo as informações principais, é o lead, e aí que depois vem as outras explicações. A mãe, o irmão e o avô dele morreram durante a passagem do furacão Mitch e devastou boa parte da América Central. Ele, o menino, chegou a Nova York no domingo, mas até ontem não tinha conseguido encontrar-se com o pai. Greves Sabelon Vasque, pai de Edwin, enviou ao garoto, por intermédio de um vizinho hondurenho, $200 e um bilhete com instruções vagas para que se encontrasse com ele às 15 horas do domingo, dia 22, no aeroporto LaGuardia, em Nova York. Do modo que pôde, o garoto iniciou a longa viagem. Cruzou a fronteira de Honduras com a Guatemala e depois a da Guatemala com o México. Então, veja, o menino não tinha dinheiro suficiente e ele foi fazendo o possível para chegar até onde ele precisava para encontrar o pai. Vejam, essa parte destacada aqui é o que a gente chama de lead, então, que é esse parágrafo orientador, que traz todas as principais informações. E depois a gente vem explicando o que aconteceu, dando mais detalhes. Outro exemplo. O título é Aposentado entra com ação contra Souza Cruz. E aí o lead, a gente só colocou o lead aqui, o jornalista aposentado José Carlos Gomes, de 62 anos, tabagista desde os 14, entrou ontem com uma ação na Justiça Paulista contra a fábrica de cigarros Souza Cruz, exigindo uma indenização por danos morais. Gomes alega que o vício provocou vários danos à sua saúde. Ele teve 2 derrames cerebrais e uma obstrução arterial que levou à amputação das pernas. Veja, o que aconteceu? Uma ação na justiça contra a empresa Souza Cruz. Quando aconteceu? Aconteceu ontem. Com quem aconteceu? Com o jornalista aposentado José Carlos Gomes, que é tabagista desde os 14. E por que aconteceu? Porque ele alega ter passado mal, teve problemas de saúde, inclusive 2 derrames e amputação das pernas, porque ele fumou, né? Então aí ele está processando lá a empresa. Veja, aqui a gente tem as informações principais, aqui não precisa nem dos demais. E aí eu tinha dito para vocês a pirâmide invertida, né? Na pirâmide invertida, a gente começa com o fato mais importante. É como se a gente começasse um filme dando spoiler, falando de quem morre no final, ou de quem casa com quem. E aí só depois a gente fosse contar a história, dizendo então, dando os detalhes e contando as outras informações. Então o lead, ele traz já o fato principal. Então a gente não deixa para contar que a pessoa, por exemplo, morreu no final, mas a pessoa fulano de tal foi assassinado. É a primeira coisa que a gente diz. E depois a gente diz como e por quê, tá? Então este é o pirâmide invertida. Existem outros 2 tipos, além do pirâmide invertida, de parágrafo, né, de lead. Mas a gente vai trabalhar só com o pirâmide invertida porque ele é o mais simples. Então, de novo, a gente entra aqui no primeiro parágrafo com os fatos mais importantes, os mais relevantes, depois a gente vai para os dados menos importantes, dados secundários, os pormenores menos interessantes, né? E aí a gente chega no final lá com detalhes que poderiam até nem estar ali na notícia. Aqui a gente tem um outro exemplo, quem a Polícia Autônoma, Autônoma Catalã, quando, nessa segunda-feira, o que ela fez? Divulgou a identidade do autor do atentado de La Rambla. Onde foi isso? Em Barcelona. Como que foi isso? Um motorista da van que atropelou 13 pessoas, deixou 100 feridos, parará, parará. Por quê?
Este homem, seria integrante de uma célula terrorista que planejava executar vários ataques na capital da Catalunha. Agora que a gente já viu isso, a gente vai fazer algumas questões sobre isso no Forms. E vocês têm exercícios também na apostila para fazer. Tchau, até a próxima aula.